abra no livro de Filipenses, aleluia. Estamos de volta no nosso estudo de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo de número 3. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Glória a Deus. Vamos ler e depois nós oramos, amém? Verso 3, Filipenses 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus. Sabe do quê? Da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Até o verso 8, foi o lugar aonde nós estudamos até então. Nós tivemos o último culto em outubro, estudando Filipenses. Eu não estava, mas pela manhã o Paulo César ministrou, e nesse culto da noite o Mateus ministrou até o versículo de número 8. E hoje eu vou dar sequência ao nosso estudo. Apenas nos dois últimos cultos do ano, no Natal e na virada, eu não vou falar a respeito do livro de Filipenses, tá bom? Mas, tirando esses dois cultos, nós vamos retomar agora de maneira sequencial esse estudo expositivo da carta de Paulo à igreja de Filipos. Hoje nós vamos tratar de maneira específica dos versos 9 ao verso 11. Então, vamos ler aqui versos de 9 a 11, depois nós vamos orar. O verso 9 começa dizendo assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Espírito Santo, rogamos para que haja revelação, para que haja uma correta interpretação da Tua palavra. Rogamos para que o nosso espírito possa ser sensível, que possamos ter uma postura condizente àquela que o Senhor espera de nós, que possamos ser encontrados servos fiéis, que possamos aprender a amar a Tua palavra, e não apenas amá-la, mas nos deleitarmos, tendo muito prazer no estudo da Escritura Sagrada. Além disso, que possamos também nos levantar e praticarmos tudo aquilo que temos sido instruídos por intermédio da Tua soberana palavra. Eu oro para que haja um ambiente de respeito, de honra, de submissão, porque cremos que não há nada mais solene do que termos a oportunidade de ouvir a Tua santa palavra. Te agradecemos pelo Brasil, uma nação que nos permite livremente servi-lo e que nos permite livremente cultuá-lo. Oramos por cada irmão que talvez nesse exato segundo está te cultuando em alguma nação perseguida. Seja com eles, fortalece eles. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu orei por isso e eu estava compartilhando pela manhã. Eu constantemente agradeço a Deus por nós como brasileiros termos a oportunidade de servi-lo livremente. Você sabe, seja grato pela nossa nação, seja grato pela liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, e é por isso que você precisa sempre lutar pela liberdade de expressão, porque é a liberdade de expressão que nos permite nós expressarmos e professarmos a nossa fé.
Por isso que como cristãos, nós somos contra essa liberdade. Digo algo para você, como nós temos que também orar pelos irmãos que estão debaixo de regimes totalitários, de regimes ditatoriais, de regimes que têm oprimido e que têm também proibido a sua população de ter acesso livre à santa palavra de Deus. Mas você sabe que falando disso, eu estava me lembrando de uma história que eu recebi por intermédio de um vídeo que a irmã Carla me enviou um dia. Eu confesso que esse vídeo mexeu muito comigo, porque esse vídeo se tratava de um missionário que estava servindo a Deus em campo, perseguido, e uma pessoa virou para ele e falou: olha, nós oramos por você, porque nós sabemos que você está aí servindo a Deus em um país perseguido, etc. E eles começaram a trocar figurinhas, experiências de como era a vida de cada um. Engraçado porque o pastor, o missionário que estava no campo de perseguição, ele estava compartilhando sobre o mover que é a igreja naquele lugar. E eu sei que teve um momento, eu encerro essa história dizendo que o missionário virou para aquele homem que servia a Deus em um país livre e falou: olha, mas ouvindo o que você está me contando, por mais que eu agradeço as orações que você me faz, mas eu quero te contar uma coisa, sou eu que tenho que orar por vocês, porque eu descobri que no meio da liberdade de culto, tem gente que falta o culto, no meio da liberdade do acesso à palavra, tem gente que não lê a palavra, e aquele missionário começou a ficar perplexo, ouvindo histórias de como alguns cristãos se portavam no ambiente de liberdade, e ele falou assim: olha, é eu que tenho que orar pela igreja brasileira. Olha, você sabe que isso confrontou muito meu coração, e eu fiquei meditando, que o Senhor nos faça sermos cristãos de verdade, amém? Que Deus me livre de fazer com que o conforto da liberdade seja uma pedra de tropeço para a nossa intensidade. O conforto da liberdade não pode se tornar pedra de tropeço para a nossa intensidade. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você sabe que esse texto que eu li me chama muita atenção, tendo em vista uma contextualização sabida por todos. A igreja de Filipenses era aquela igreja que mais dava alegria para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha tanto prazer nessa igreja, mas tanto prazer, que ele mesmo a chama de minha coroa. Imagina, cara, para um camarada chamar algo de sua coroa, em outras palavras, talvez você chame o amor da sua vida de sua coroa, talvez você chame seus filhos de sua coroa, seus pais, seja lá quem for. Agora, o apóstolo Paulo chamou aquela igreja: olha, vocês são a minha coroa. Em outras palavras, vocês são a melhor parte da minha vida, vocês são a igreja que mais me dá alegria. Amados, para você ter uma noção, quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios, ele mesmo mencionou que por mais que os filipenses, de todos os discípulos do apóstolo Paulo, eram os mais pobres, mesmo sendo os mais pobres, eles eram aqueles que mais ofertavam no ministério de Paulo. Isso, bem verdade, nos mostra que oferta nunca está ligado à realidade do extrato bancário, mas está sempre ligado à realidade da generosidade do coração. Aquelas pessoas eram de fato as mais carentes, as mais simples do ponto de vista financeiro, mas eram aquelas que contribuíam de maneira mais constante e regular. O apóstolo Paulo então tinha muita gratidão. Então imagina só, ele tinha uma gratidão pela generosidade, ele tinha uma admiração pela postura, e ele tinha um prazer pela convivência. Admiração pela generosidade, admiração pela postura e prazer pela convivência. Tudo isso era o sentimento do apóstolo Paulo com relação a essa igreja, com relação a esse povo. Eu estava dizendo hoje pela manhã que algo me chamou a atenção quando eu cheguei no ponto desse verso que nós estamos aqui nos propondo a tratar. Porque a palavra do Senhor diz no verso 9, olha, eu vou fazer uma oração por vocês. Sabe o que eu fico pensando? Certamente o apóstolo Paulo, até porque, obviamente, nós sabemos que a maturidade cristã é gerada em oração. Além disso, tendo em vista que o apóstolo Paulo escreve 16 livros
dos 27 do Novo Testamento, nós temos várias citações a respeito de que o apóstolo Paulo era um homem de oração. Quando ele teve um espinho na carne, ele mesmo falou, não foi nenhuma nem duas vezes que eu orei para Deus me tirar isso, e Deus não tirou. Quer dizer que ele não era apenas um homem que orava, ele era um homem que perseverava na oração. O apóstolo Paulo falou, olha, quando eu olho para os meus discípulos imaturos, se for necessário, eu sofro até dores de parto para ver Cristo sendo formado na vida deles. Eu te pergunto, aonde que você acha que ele sofria dor de parto? Posso te contar? Na oração, na intercessão. Gostaram da minha garrafa nova? Eu estava enjoado da antiga, agora eu tenho os stickers da nova coleção da Emmaus Store, aleluia. Quem quer ganhar um sticker desse aqui? Basta você doar 2 quilos de alimento não perecível na chegada do culto durante esse mês. Eu tinha esquecido de dar esse recado, está dado. Olha aqui para mim, é isso, traga 2 quilos de alimento não perecível e você troca pelos novos stickers da Emmaus Store. Volta para cá, o apóstolo Paulo então, sendo esse homem que ora pra caramba, com certeza já tinha orado várias vezes pelos filipenses, mas essa oração específica que ele fez, ele registrou, ele escreveu, e eu fiquei pensando, cara, um homem que ora muito, para ele ter escrito uma oração, é porque essa uma oração que ele escreveu, é muito importante. Você sabe que, eu vou te dar uma dica, você sabe que toda a palavra de Deus é importante, toda a palavra de Deus ela é linda, maravilhosa, cheirosa, abençoada, ela é tudo. Agora, uma coisa que eu amo fazer é ter esse tipo de insight. Espera aqui, um homem que ora toda hora, teve uma oração que ele parou para falar assim, essa oração eu vou escrever. Cara, você tem que prestar atenção nessa oração, tem pérola nessa oração. E aí, eu quando estava lendo, e eu li o verso 9, e eu vos faço essa oração, fiquei pensando, parou. Que oração que esse homem vai fazer para essa igreja? Você sabe por que eu trouxe a contextualização? Eu relembrei você a respeito das características dessa igreja, para eu te fazer uma pergunta. Se fosse você, qual seria talvez as suas pautas de oração pela igreja de Filipenses? Se fosse você ia orar pelo quê? Então vem comigo, nós estamos falando de uma igreja pobre, nós estamos falando de uma igreja composta por irmãos pobres. Nós estamos falando também de uma igreja, eu fiquei citando perseguição, a história relata que essa igreja também sofria perseguição. Eu fico pensando, se fosse eu, talvez a primeira coisa que eu ia orar era por recursos financeiros. Senhor, dá recursos para esses irmãos. Oh Senhor, são irmãos tão lindos, tão abençoados, como se algum homem merece alguma coisa de Deus, né? Mas você concorda comigo que seria super lícito e legítimo a oração por recursos? Super lícito e legítimo. Por outro lado, a gente poderia orar para que eles pudessem ser livres da opressão, da perseguição. Mas você sabe que o apóstolo Paulo não orou por nada disso. Te digo mais, se o trem já estava ruim, semana passada aqui com a mulher cananeia, quem lembra da pregação do domingo passado? Eu quero te contar, o apóstolo Paulo virou para esse povo e começou a orar, falou, Deus, a minha oração para eles, sabe qual é? Que o vosso amor aumente. Deus, aumenta o amor deles. Sabe que eu fico pensando que talvez, se no meio dos filipenses tivesse um mimizento, será que tinha? Eu tenho minha desconfiança que eles estão em todos os lugares. Eu fico pensando, que história que é essa? Orar para o meu amor aumentar? Você está me chamando de quê? De insensível? Você sabe que o mimizento, ele tem como característica, literalmente, a distorção da fala do outro. Se o apóstolo Paulo está orando para aumentar o amor, ele está falando que não tem amor? É isso que ele está falando? Não, porque só pode aumentar aquilo que tem. Cara, mas tem tanta gente mimizenta.
Eu vou te contar algo com muito amor e carinho. Por que que o apóstolo Paulo orou para que o amor daquelas pessoas aumentasse? Sabe por quê? Porque uma liderança espiritual só traz ensinamentos, orações ou conselhos de crescimento para aqueles que ele genuinamente considera discípulo. Para aqueles que nós genuinamente consideramos discípulos, nós podemos ter esse tipo de pauta. É aquilo que você tem que melhorar, é aquilo que você tem que crescer, é aquilo que você tem que avançar. Mas hoje em dia é engraçado. As pessoas agora só querem viver um aspecto do discipulado. Só quer receber o elogio, nunca quer receber a instrução. Nunca quer receber aquela oração ou aquele conselho de avanço, de crescimento. Com muito amor e carinho. Você precisa determinar qual é o tipo de mentalidade que você irá cultivar na sua vida. Amados, o apóstolo Paulo sabia, para esses irmãos, eu posso orar por crescimento. Você sabe por quê? Porque é gente madura, é gente que quer crescer. O apóstolo Paulo aqui, ele não ficou simplesmente apenas enaltecendo as coisas boas. Ele pediu: Senhor, faz mais, derrama mais, libera mais. Em outras palavras, existe sempre vazão para crescimento. Existe sempre vazão para avanço. Em outras palavras, louvado seja o Senhor. Irmãos estão indo para a Venezuela, estamos comprando lote no sertão nordestino, mas Senhor, aumenta o nosso amor, aumenta o amor da igreja Emaús, que nós possamos crescer em amor. Sabe que quando nós falamos em amor, nós precisamos de lembrar de 3 coisas. Primeiro, o amor de Deus por nós. Em outras palavras, que cresça em nós a revelação do amor do Senhor por nós. Você sabe que se nós tivermos essa revelação pulsante, latente no nosso coração, os nossos setes de adoração cada vez seriam mais poderosos. Porque imagina, eu estou aqui adorando, ó Deus me sonda, conheces-me, mesmo quando, mesmo quando é uma coisa que tem que mexer com você, mesmo quando o Senhor, eu sei, me amas, meu Deus, mesmo quando eu sei, me amas, o véu se rasgou. Maior, mais forte e mais poderoso do que o meu pecado, que tinha poder de promover separação, foi o amor dele, que tem poder para promover aproximação. Que isso, cara? O meu pecado afasta, o amor dele aproxima. Mas eu vou te contar uma coisa: o amor dele é mais poderoso do que o meu pecado. Você sabe que quando você não acredita no perdão divino, você está blasfemando do poder da cruz. Quero te contar uma coisa: a cruz venceu. A cruz é mais forte, a cruz é mais poderosa. Então, quando eu penso em crescer o amor, em primeiro lugar, eu estou pensando em crescer a minha revelação do quanto Ele me ama. Agora, se isso acontece, quero te contar uma coisa: genuinamente nós viveremos aquele que o próprio Cristo chamou de o resumo da lei. O que Cristo chamou de o resumo da lei? 2 coisas: amar a Deus acima de todas as coisas, todo teu coração, todo teu entendimento, toda tua força. Segundo lugar, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai crescer em amor. Espera aqui, primeiro lugar, revelação de que Ele me ama. Segundo lugar, eu preciso de aprender a colocá-lo em primeiro lugar. Eu amo o Senhor acima de tudo. Amar o Senhor acima de todas as coisas. E inevitavelmente, aí eu vou te contar, quem ama o Senhor acima de todas as coisas, não tem como, ele acaba se envolvendo em uma missão. Sabe qual a missão? A missão de amar gente, a missão de amar pessoas. Jesus estava conversando com Pedro. Quem que é Pedro? Pedro é o maior representante da igreja.
quem que é o maior representante da igreja? Pedro. Por isso que os católicos chamam Pedro, erroneamente, de primeiro papa. Porque ele é o primeiro representante da igreja. Foi para ele que Mateus 16 o Senhor entregou as chaves. Foi ele que em Atos capítulo 2 se tornou o pastor da igreja primitiva. Qual que foi o diálogo que Jesus teve com Pedro em João 21? Depois da ressurreição, depois que Pedro encontrou o amor após ter negado, Pedro falou assim: Senhor Jesus, seguinte, depois de tudo, eu neguei, e o Senhor me amou de novo, então quero te contar um negócio. Se tem uma coisa que eu descobri, foi o seu amor por mim. E se tem uma coisa que eu percebi que o seu amor por mim gerou, foi o meu amor por você. Então quero te contar uma coisa, eu te amo. Sabe o que é louco? Antes de ter negado, ele achava que amava. Mas depois de ter sido exposto e de ter dado a resposta certa, ele verdadeiramente amava. E agora ele então entra nesse nível de amar Jesus. Mas o que Jesus falou para ele? Você me ama? Ele falou: Senhor, mas eu estou te contando aqui que eu te amo, você parece que não acredita. Ele falou: não é uma questão de que eu não acredito. É que quem verdadeiramente me ama, ele demonstra de uma maneira, amando e apacentando o próximo que está do seu lado. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Apacenta os meus cordeirinhos. Com muito amor e carinho. Com amor e carinho. Não me fale que você ama a Deus e você não tem ninguém para discipular. Com muito amor e carinho. Você não é chamado apenas para sentar nesse banco. Você precisa de cuidar de alguém que vai te dar muito trabalho, muita dor de cabeça, de alguém que vai te passar muita raiva, de alguém muito mimizento. Não, aqui não tem esses. Não tem. Às vezes eu escuto umas coisas e eu falo: nossa, é tudo contrário do que eu venho pregando nos últimos 3 meses. Sério, tem uma hora que me dá um ponto de interrogação. Mas, aleluia, pregarei por mais 3 anos, a mesma coisa, amém. Deixa eu te falar, eu estou brincando, mas é verdade. Mas olha só, nós precisamos de aprender a amar. O apóstolo Paulo está falando: ei, cresça em amor. Eu quero profetizar que nós vamos crescer em amor. Nós vamos crescer na revelação que nós temos do amor dele por nós. Nós cresceremos no nosso amor por ele. E nós cresceremos no amor que nós temos uns pelos outros. Eu quero profetizar que essa não é apenas uma igreja de discípulos. Essa é uma igreja de discípulos e discipuladores. Essa é uma igreja de ovelhas e de apacentadores. O Senhor vai levantar pessoas que têm o encargo de amar o próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo está falando de crescer o amor para aquele povo que era o que mais ajudava. Atos capítulo 16 narra a história da plantação dessa igreja. Bem, nós estudamos antes do início de Filipenses capítulo 1. E lá nós lembramos dos 3 primeiros membros dessa igreja. Vamos citar Lídia e o carcereiro de Filipos. Os 2 já demonstraram amor desde o começo. Levaram Paulo para a casa deles. Abriram as portas para que Paulo pregasse para a família inteira. Ou seja, era sim uma igreja que amava. Mas em outras palavras, há sempre vazão para crescermos mais em amor. Mas no avanço desse estudo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Em primeiro lugar, de que maneira esse amor cresce? Você sabe que talvez esse é um ponto que nós precisamos abrir os nossos olhos hoje. Como que esse amor cresce? O que o apóstolo Paulo responde? Esse amor cresce através de uma coisa. Talvez do entendimento de uma coisa que você ouve falar, mas que você nunca para receber. Sabe o quê? Que o que mais faz um amor crescer é o conhecimento. Sabe o que isso significa? Que definitivamente nós precisamos hoje sair daqui com uma postura do entendimento de que amor não é um mero sentimento emocional, mas o amor passa por uma decisão baseada em uma reflexão mental.
Amor não é o que você sente, amor é o que você decide. Amor não é o que você sente, é o que você decide. Por isso que quando a gente está ministrando curso de noivos, a gente vira para os pombinhos apaixonados, fala, olha, hoje tem um sentimento bonito, louvado seja o Senhor por ele. É uma atração física exacerbada. Você tem que quase algemar o camarada para não avançar. Fica quieto, Satanás, estou brincando. É um negócio de louco. Mas você sabe, bonitão, quando o seu amor amadurecer, seu amor não vai estar tão associado a uma atração corpórea, mas você vai entrar em um nível de senso de proteção, de cuidado, de carinho, de zelo, que você nunca sentiu por nenhuma outra pessoa na sua vida. Naturalmente falando, a paixão só faz isso, mas o amor faz isso. Por isso que a pessoa que ama, ela pode se policiar para se apaixonar mais. Porque a paixão precisa se submeter ao amor e não o contrário. Você não ama aquela pessoa que você está apaixonado em primeiro lugar. Mas o seu trabalho é se apaixonar pela pessoa que você ama. Porque com muito amor e carinho, eu tenho certeza que você já se apaixonou várias vezes na sua vida. A paixão é enganosa. O coração do homem é enganoso. Mas eu quero te contar. A questão é literalmente você reconhecer que paixão vem e vai, mas amor não. O verdadeiro amor dura para sempre. Se eu não me engano, está no verso 8, 1 Coríntios 13. O amor jamais, alguém olha se eu acertei, se eu errei, para eu nunca mais errar, jamais acaba. O amor jamais acaba. Não pode. Sabe que teve uma vez que eu fui aconselhar um casal, e eles viraram para mim e falaram assim, pastor, é porque o amor acabou. Eu falei, não. A paixão pode ter acabado. Ou talvez você nunca amou, porque o amor jamais acaba. Seja você mentiroso e a palavra de Deus verdadeira. Então eu quero te contar uma coisa. Se você não sabe o que é o amor, senta aqui que eu vou te ensinar. Mas o seu desafio para você perseverar nessa aliança é você aprender o que é amor. Como que o amor cresce? Conhecimento. Você precisa de conhecer a pessoa que você se relaciona. Você precisa de conhecer o irmão que está do seu lado. Você precisa de conhecer o Deus que você adora. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você, sabe o que é louco? Pode sentar com qualquer pessoa que se submete a estudo bíblico. Quanto mais você conhece a Deus, mais você fala, meu Deus, mais o meu coração começa a ficar em ebulição. Não tem como eu não amar e me apaixonar por esse Deus que eu estou conhecendo. Tem algum irmão que você tem dificuldade de amar? Faz assim, senta e começa a ouvir a história de vida dele. Porque quanto mais conhecimento, mais amor Deus vai colocar no seu coração. Douglas Gonçalves fala algo que eu concordo. Ele diz que, sabe qual que é o lugar que as diferenças teológicas caem por terra? Na mesa. Porque quando você pega duas pessoas de linhas de interpretação divergente e coloca os dois na mesa, e os dois começam a falar o quanto amam Jesus, você começa a se apaixonar por essa pessoa diferente que você, quando você descobre e conhece o amor dela por Jesus. Irmãos, está com dificuldade de amar? Senta na mesa, conheça, avance em conhecimento. É assim que o amor cresce. Mas sabe o que é louco? Sabe o que é poderoso? Que eu quero avançar com você para o ponto alto da nossa mensagem.
para que o amor cresce? Tem essa pergunta para você. Para que o amor cresce? Paulo responde. Está aí, continuando. Sabe por que o amor cresce? Para você se tornar sincero e inculpável. A palavra do Senhor diz, Filipenses, se você crescer em conhecimento, você vai crescer em percepção. A percepção te dará a oportunidade de você distinguir, discernir o que é certo e o que não é. Mas depois, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se tornar sincero. Cara, eu fico pensando, o apóstolo Paulo orando, Senhor, faça desses irmãos sinceros. Sabe o que eu poderia dizer para você? Que a sinceridade está atrelada a uma moralidade interna. E se tornar inculpável está associado a uma moralidade externa, a uma moralidade pública. O que Deus espera de nós é que nós manifestemos uma moralidade interior e uma moralidade exterior, uma moralidade pública. Em outras palavras, se eu me torno inculpável, graças a Deus, eu não vou ser pedra de tropeço para nenhum irmão. Vou te falar uma coisa, sabe qual que é o maior sinal de maturidade de alguém? É quando os olhos dessa pessoa estão fitos em Cristo. Como os olhos de Estevão sendo apedrejado no capítulo 7, presta atenção. Você sabe que Estevão, no capítulo 7 Atos, ele fala uma coisa que na minha visão, é a coisa mais profunda que um homem pode falar na terra. Isso que eu vou falar agora, eu nunca falei, é a primeira vez que eu estou falando isso na vida. Você sabe por quê? Que eu considero a fala de Estevão a fala mais profunda que um ser humano pode dizer na terra, porque foi a mesma fala de Jesus. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Em outras palavras, ele estava sendo apedrejado, e no momento que ele estava sendo apedrejado, o coração dele estava manifestando o amor sobre os seus inimigos. Você sabe que Cristo é assim. Ele nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores e inimigos. Jesus não me amou quando eu era amigo. Jesus me amou enquanto eu ainda era inimigo. Jesus não me amou a partir do momento que eu me tornei santo. Jesus me amou enquanto eu ainda era pecador. Por que que Estevão teve condição de amar aquelas pessoas? Porque a mesma palavra que diz, que Estevão disse, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Estevão chegou no nível de Jesus. A palavra de Deus fala que os olhos de Estevão estavam fitos em Cristo. Se o meu olhar estiver em Cristo, eu vou manifestar amor pelos homens. Agora eu vou te contar. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que nem todo mundo é maduro. Então sabe o que significa? Que para o imaturo, os olhos deles não estão em Cristo, estão nos homens. Então, eu não quero ser pedra de tropeço para o imaturo. Porque você já viu que se um homem de Deus cai, muita gente cai com ele. Já ouviu essa expressão? Que quando o homem de Deus cai, muita gente cai com ele. Por quê? Porque ele não se tornou essa pessoa inculpável. Agora, eu falei primeiro de se tornar inculpável, e agora eu quero falar sobre você se tornar sincero. O apóstolo Paulo diz que o amor, ele cresce, para que nós nos tornemos sinceros. Família Emaús, que o Senhor nos faça um povo sincero. Mas sabe o que é louco? É que a palavra sincero, se nós fôssemos estudar a etimologia grega, que é a língua que o apóstolo Paulo estava escrevendo, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E por outro lado, se o Novo Testamento foi escrito em grego, nós podemos então, através do significado dessa palavra em grego, aprender sobre o sentido de algo que está escrito, a sinceridade. Se nós fôssemos também navegar na língua portuguesa, se nós fôssemos então descobrir de onde vem a palavra sincero na língua portuguesa,
Dessas duas maneiras, isso nos traz ensinamentos. Olha aqui para mim, deixa eu te contar. No grego, a palavra sincero vem de duas palavras. Olha que engraçado, vem de sol e do verbo julgar. Sabe o que significa isso? Que para os gregos, aquele que era sincero, era aquela pessoa que passava pelo julgamento do sol. Sabe o que significa? É aquela pessoa que estava exposto à luz, exposto à claridade. Abram as portas, acendam as luzes, e que a realidade seja exposta. Passar pelo julgamento da luz, passar pelo julgamento do sol, isso é ser sincero. E na língua portuguesa? Você sabe que a língua portuguesa, ela é derivada do latim. Nós precisaríamos então de voltar ao latim. No latim, a palavra sincero vem literalmente de sincero. Sabe o que significa sincero? Sem cera. Na antiguidade, quando algumas pessoas comercializavam vasos caros de porcelana, às vezes acontecia de um vaso ter um trincado, uma rachadura. Sabe o que algumas pessoas sem caráter faziam? Eles envernizavam o vaso com cera. Sabe para quê? Para cobrir a rachadura ou o trincado. Aquela pessoa enganada comprava o vaso, levava para casa, e ao passar do tempo, por conta do calor, acontecia que então, que lá começava a derreter, e a realidade aparecia. A rachadura, o trincado vinha toda. Até que então, algumas pessoas elitizadas, algumas pessoas visionárias, algumas pessoas culturalmente, mentalmente, intelectualmente esclarecidas, começavam a se posicionar quando elas iam comprar vasos de porcelana, e elas exigiam que aquele vaso fosse sincero, fossem sem cera. Em outras palavras, eu exijo comprar a realidade daquilo que eu estou vendo. O apóstolo Paulo está falando, se nós crescermos em amor, nós nos tornaremos sinceros. Sabe o que isso significa? Nós não teremos cobertura sobre as nossas rachaduras, nós não teremos máscaras sobre a nossa face, que sejamos julgados pelo sol, e que possamos ser encontrados puros. Sabe o que é poderoso? É que o apóstolo Paulo termina no verso 11 dizendo, se o amor crescer, você, sincero e inculpável, se encherá de frutos de justiça. Sabe que a justiça aqui não é a justificação pela fé, não está fazendo referência ao fato de que nós fomos justificados. Aqui o apóstolo Paulo está falando da vida prática. O apóstolo Paulo está falando das boas obras, que Tiago fala, que nós fomos salvos para as boas obras. O apóstolo Paulo está falando, nós precisamos de ter frutos de justiça, para o dia do Pai. Nós não podemos comparecer ao Senhor de mãos vazias, precisamos comparecer a Deus cheios de frutos de justiça. Mas eu finalizo te contando uma coisa. Se nós precisamos de manifestar os frutos de justiça, coloca para mim o verso 11, por gentileza. O apóstolo Paulo fala, eu vou te contar qual é a fonte que te fará ter esse comportamento, o qual é mediante Jesus Cristo. Sabe qual que é a boa notícia? É que o fruto de justiça que eu posso manifestar
não é pela força do meu braço. Até aquilo que Ele mesmo me exige, Ele mesmo me capacita para fazer. Ele mesmo me capacita para viver. Oh, amados, que nós possamos crescer em amor e independência, porque é por meio de Jesus Cristo. E qual que é o resultado? Qual é o resultado disso? Qual é o fim? Qual é o motivo? Eu vou te contar. O motivo final para que um homem manifeste os frutos de justiça é a glorificação do Deus Pai. Pode projetar: para a glória e louvor de Deus. O motivo final é a glorificação a Deus. Quando você manifesta frutos de justiça, Deus é glorificado através da sua vida. Eu vou te contar uma coisa, sabe o que é poderoso? Quando nós finalizamos aqui agora, nós vemos um paralelo entre o verso 6 e o verso 11, porque no verso 6, Paulo fala: aquele que começou a boa obra em você, vai terminá-la. Eu te pergunto, quem que é o que começou a boa obra em você? Deus. Sabe por quê? Porque a obra que Deus traçou para você, Ele traçou antes do seu nascimento. A palavra do Senhor diz que todos os seus dias já haviam sido escritos a seu respeito. Em outras palavras, Deus está trabalhando. E sabe para que Deus está trabalhando? Volta lá para o verso 6. A palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, até o dia de Cristo. Sabe o que é lindo? Que Deus trabalha em você para ver o Filho ser glorificado. O Pai trabalha em você para que o Filho seja glorificado. Mas vai para o verso 11. No verso 6, o Pai trabalha para a glória do Filho. Mas no verso 11, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de o Filho trabalha para a glória do Pai. Oh, irmãos, que nós possamos ter esse coração de trabalharmos para a glória do Pai. Sabe o que é lindo? Se você viajar em Mateus, Marcos, Lucas e João, Cristo, que poderia receber a glória, Ele nunca aceitou ficar com ela, e Ele sempre devolve a glória que Ele recebe ao seu Pai. Fique de pé onde você está, porque hoje é um dia de nós glorificarmos o Pai. Hoje é um dia de nós sermos gratos pela obra do Filho. Hoje nós estamos em um culto de ceia. Se você desceu as águas do batismo, hoje é o momento mais solene do seu mês. Olha aqui para mim, eu tenho uma notícia para te dar. Existe um mandamento para que nós pratiquemos o ato que nós iremos fazer. A Santa Ceia do Senhor não é apenas uma recomendação, ela é também uma atribuição, ela é um mandamento. Existem dois sacramentos na nova aliança: o batismo e a ceia. Eu vou te contar uma coisa: nós poderíamos ceiar todos os dias. Eu nem vou falar deveríamos, porque talvez nós deveríamos estar fazendo. Fica a seu critério. Se você tiver revelação, faça todos os dias. Por que a gente faz uma vez por mês apenas? Sabe por quê? Para nós nos lembrarmos o tanto que isso é solene, para nós nos lembrarmos o quanto isso é um momento especial. Nós só não ceiamos aqui todo domingo para isso não cair em um lugar comum, para não cair em um lugar de desprezo ou um lugar de rotina. Por isso, se você não permitir cair, faça todo dia, faça toda semana. Nós fazemos uma vez por mês para não cair nesse lugar. Mas por outro lado,
Por que que nós fazemos todo mês? Porque nós precisamos fazer isso constantemente, frequentemente, de maneira disciplinada, nos lembrando de que se hoje nós estamos aqui por intermédio da eficácia da obra de Cristo. A obra de Cristo foi eficaz, a obra de Cristo foi suficiente e a obra de Cristo foi eterna. Nós vamos cantar uma canção. Se você, por algum motivo, ao entrar, não recebeu os elementos da Santa Ceia do Senhor, fique com essa mão erguida, por gentileza, até que alguém vá até você. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Muitas gerações